Paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui em mais uma manhã, desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje gostaria de trazer uma breve meditação para os irmãos da Palavra do Senhor, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, e está escrito: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Amém, irmãos, até aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola para Timóteo, seu discípulo, por volta do século I, 65 depois de Cristo. Pois Timóteo era um jovem, estava iniciando seu ministério pastoral, e Paulo ele vai profetizar através do Espírito Santo o que aconteceria nos últimos tempos, e o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que muitos iriam apostatar da fé, muitos iriam trazer doutrinas de engano para dentro das igrejas, a fim de profanar o sagrado, a fim de relativizar a fé, a fim de mudar as sagradas escrituras. Paulo vai continuar dizendo, no versículo 2, que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, a própria consciência deles vai estar cauterizada pelo pecado. O que é a cauterização? O que é estar com a consciência cauterizada? É você pecar deliberadamente e não mais sentir ali o remorso, não mais sentir arrependimento ou sequer tristeza em relação àquilo que você fez. Paulo vai dizer que muitos vão deixar-se guiar por espíritos enganadores que até realizam obras parecidas e que vão ter a capacidade de enganar até mesmo ali muitos que são escolhidos de Deus. Por isso é importante meditarmos a palavra do Senhor, perseverarmos em oração e santificação. Não obstante isso, Paulo vai dizer que o próprio casamento, que é a primeira instituição que Deus cria na Terra, a base da família, Paulo vai dizer que o próprio casamento ele acaba sendo proibido. Mas você vai falar assim, irmão, como o casamento pode ser proibido nos dias de hoje? E você vê que não é de hoje, não é nenhuma novidade, até porque não há nada de novo embaixo dos céus, que muitas pessoas acabam querendo viver apenas amigados, morar junto, porque isso é moderno, porque não precisa se casar, porque isso é coisa do passado. E a palavra de Deus vai dizer que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. O que era pecado no passado continua até hoje sendo pecado. Os tempos podem mudar, mas o pecado permanece o mesmo. E a palavra de Deus é irrevogável, ele não muda. Paulo vai dizer que estes vão afastar estes hipócritas, estes enganadores, vão relativizar a tal ponto a fé que os próprios momentos de comunhão com o Senhor vão acabar sendo deixados de lado. A santificação, a ceia do Senhor,
todas essas coisas que são tão importantes para um cristão vai acabar sendo deixado de lado, vai acabar perdendo a sua principal importância. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas dizendo: não, eu não creio em Deus dessa forma, eu não creio em um Jesus que é vingativo, que é justo. Hoje em dia, muitos evangelhos pregam apenas um Jesus de amor, um Jesus que tudo aceita, mas se esquecem que o nosso Senhor é fogo consumidor e que não toma o culpado por inocente. Porém, ainda há esperança, ainda existem fiéis homens e mulheres de Deus aqui na terra, lutando todo dia para defender as verdades bíblicas, para defender os princípios de Deus, para defender o que é sagrado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa vestir o capacete na salvação, guardar a sua mente das seitas, das heresias, dos enganos, que você possa, irmão, todo dia buscar meditar na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e a todos nós. Amém, irmãos. Que Deus vos abençoe.